Olá, uma boa tarde para você. Que a luz do Espírito Santo esteja sobre ti, sobre o teu coração, sobre tua vida, sobre teus irmãos. Que a graça e paz tome conta neste momento de todas as áreas da sua vida. É uma graça abundante estarmos mais uma vez juntos para que possamos glorificar ao Senhor em verdade e em espírito. Nos colocarmos diante do Senhor como os verdadeiros cristãos. Por isso, pedir que o Senhor nos dê essa moção do Espírito Santo de entendimento, de compreensão, de afinação para com Ele dentro da palavra, no tema dessa live desta tarde, deste dia. Muito importante para nós. O tema da live é o Natal para você. E o Natal para você? Eu já começo perguntando, e o Natal para você? Porque a pergunta que o Senhor faz para nós. E se o Senhor tem feito essa pergunta para nós, e hoje Ele está perguntando também para você. É para nós. Ok? Por isso, como diz a palavra, lá quando o anjo diz à igreja de Sardes, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É muito importante abrirmos o nosso coração para esta palavra dessa tarde, uma live, aonde o Senhor nos chama a atenção nessa véspera, aonde comemora-se alguns o nascimento de Jesus, outros festas, outros churrascos, não é? Outros não comemoram nada. É muito importante tomarmos consciência disso. É um dia especial? Que dia é esse? Para você, para mim, que antecede o dia do Natal. Por isso, vamos estar lendo o Evangelho de São Mateus, do capítulo 2, de 1 a 20. Vamos lá, Isadora. Não é? Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém, de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente, a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia, o rei Herodes ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, e indagou eles aonde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes, então, chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse: ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite,
E tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera para o profeta: do Egito chamei meu filho. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém e em seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, um choro e grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos. Não quer consolação, porque já não existem. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, no Egito, e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentaram contra a vida do menino. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante e maravilhosa. De repente você pode dizer, como costumo dizer aqui, não é? Conheço essa passagem. Nossa, não é? Isso eu era pequeno, minha mãe já lia, meu pai já lia, meu catequista, minha catequista. Nós conhecemos muita história. Nós guardamos muitas histórias, né? E temos muitas histórias como reais, acontecimentos às vezes de família, às vezes de um conto que nos disseram, de livros que lemos. Né? Mas veja, uma coisa é eu guardar a história. Outra coisa é eu fazer desta história, daquilo que está escrito, palavras que possam mudar a minha vida, que possa mudar a minha forma de pensar, de ver, de viver. E como é que realmente eu conheço a história? O que é que eu vejo dentro da história? Uma coisa é uma história contada de uma forma horizontal, direta. Outra coisa é uma história contada de uma forma vertical, ligada, direta. Quando percebemos que o Altíssimo quer abrir o nosso coração e nos mostrar o que está atrás do pano de fundo desta palavra que ele nos apresenta. É interessante quando se fala de Natal, tanto que o tema da live hoje é o Natal para você. Mas quando olhamos para essa história do Natal, quando o nascimento de Jesus, enfim, nós vamos olhar para a Escritura e vamos ver, não é, que o Natal foi planejado já na eternidade, lá atrás. Lá no início de todas as coisas, o Senhor tinha planejado o Natal. Quando ali, no momento entre a fraqueza de Adão, no momento ali de Eva, o Senhor já pensa, já estava no coração de Deus o projeto dessa transformação, dessa restauração, dessa reestruturação de visão espiritual entre o homem e Deus. Um Deus que seria, a partir daí, dentro do tempo, formado em uma concepção humana e se coloca como criatura humana no meio do seu povo, das suas criaturas. Nós vemos o próprio Paulo dizer em Gálatas, no capítulo 4, versos 4, diz que na plenitude dos tempos nasceria ele, o Salvador, de uma mulher. É muito interessante, já vemos Paulo apresentando desta forma para nós, que já desde o início, Deus já vem preparando o mundo para uma mudança a partir da vinda do seu Filho. Preparando o mundo para uma transformação, Deus já começa a preparar aí. Ele nasce, ele vem, o Verbo se faz carne, em meio a mistério. O nascimento de Deus, do Cristo Jesus, único Deus verdadeiro, do Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Esse Jesus nasce em meio a mistério, ele vem nascer
em meio a mistério, o mistério da anunciação, um grande mistério. E ali, já naquele momento da anunciação, ela pergunta e já começa ali a apavorar porque sabia das perseguições. E depois, dentro da anunciação, a cidade de Nazaré. E por que a cidade de Nazaré? Você tinha grandes centros, grandes mulheres de grandes escribas, fariseus, profetas. E justamente escolher uma menina tão simples, de um lugar tão simples. O projeto do coração de Deus, a cidade de Nazaré, o grande mistério para muitos da época e ainda outros que ainda hoje estudam. Diz na Escritura que Maria responde, não é, ao anjo. Logo depois que ele explica para ela, que ele fala para ela, ela responde incisivamente, tomada de fé, ela coloca-se e diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então ela coloca: eis aqui a serva, não é? A serviçal, a serva do Senhor. Fazei de mim, não é? Segundo a vossa palavra. Depois de tudo isso, foi confirmado através de Isabel, quando ela exalta a mãe e o filho. Quando Isabel disse, na visita de Maria à sua casa: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra de vir na minha casa, ou então me visitar, ou estar comigo, enfim, a mãe do meu Senhor. Isabel já coloca ali Jesus como Senhor. E quem relatava isso a Isabel? O Espírito que foi tomado no coração de Isabel, quando João Batista estremeceu no seio de Isabel, tomado pelo Espírito, batizado pelo Espírito no seio de Isabel, aquele que vinha anunciar Jesus, que o povo preparasse o caminho. E ali, Isabel, cheia do Espírito, diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Veja como é interessante. E logo na sequência, depois de tudo, depois dessa confirmação, Jesus, ele vem e nasce como um cordeiro. E um cordeiro só podia nascer não dentro de uma casa ali, mas numa manjedoura. Por isso é chamado o Cordeiro de Deus. Ele nasce numa manjedoura, um local onde estavam ali os animais. E como não tinha cama, foi colocado ali aonde era, vamos dizer assim, o coxo, aonde os animais se alimentavam, e colocam o Cristo, o Jesus. Maria coloca ali um lugar que é chamado hoje de manjedoura. O local chamado, a região foi tomada, ali onde ele nasceu, chamada a Casa do Pão. A Casa do Pão. E ele foi colocado justamente aonde se dá o alimento. Aquele que era e é o Cordeiro de Deus. Foi colocado ali o pão da vida. Naquela manjedoura. Naquele momento, aquele que nasce naquele lugar chamado uma estrebaria de animais, e que é colocado no lugar onde os animais se alimentam. E logo depois, o anjo começa a dar sinais para os pastores do nascimento do Messias. Tão esperado pelo povo, o anjo começa a dar sinais para os pastores. Nasce aquele que seria, naquele momento, odiado. Você compreende? Estava nascendo justamente aquele que seria perseguido e odiado por grande parte. E amado por outra parte. E a ele, o ódio só aumenta. E vai aumentando o ódio, por quê? Porque eles não aceitavam, os opositores, aqueles que eram oposição, não aceitavam essa verdade, porque esperavam que fosse ele nascer
em qualquer um outro dos grandes chamados, das grandes famílias, menos daquele povo tão simples, vamos dizer, tão paupérrimo, em outras palavras. E ele seria, a partir daí, odiado por uns, amado por outros. E esse ódio vai aumentando cada vez mais no decorrer do tempo. E por quê? Porque ele vive. Odiaram ele no nascimento. Muitos odiaram no nascimento, odiaram depois, perseguiram depois, e hoje ainda tem aqueles que não aceitam e perseguem da mesma forma. Porque Cristo diz: quando fizerdes maus a um dos meus pequeninos, é a mim que faz. Continua a mesma forma a perseguição aos cristãos, aos anunciadores, aos missionários, aqueles que trabalham para o reino, aqueles que vivem uma vida de cristão. Veja, se você observar e voltar no tempo, você vai perceber, dentro da palavra, que antes de Jesus nasceram muitos reis. Quantos reis nasceram logo depois de Jesus ou antes de Jesus? Se olharmos na história, quantos aqueles que foram rei antes e depois de Jesus? E nenhum deles é tão comentado e é tão perseguido ainda no seu nome quanto o de Jesus. E por que perseguem? Porque Cristo continua vivo. Esses reis já morreram. Já não existem mais. Todos morreram e não são odiados. Jesus sim, justamente porque ele vive. Veja, é muito importante você visualizar e tomar essa palavra, voltar para dentro dessa realidade. A cada dia, o mundo se revolta. Nós vemos uma revolta do mundo contra Jesus. Fica ainda... E por que eles se revoltam? Porque quanto mais se revoltam, Jesus fica mais falado. Quanto mais se prega, quanto mais se anuncia, cresce a bandeira dos opositores. Daqueles que foram envenenados pelo veneno do coração de Herodes, que persegue cristão em todas as partes do mundo, matando, massacrando, aprisionando. Nós estamos assistindo e vendo o que está acontecendo hoje aí no mundo. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo hoje. A perseguição não mudou. Não mudou, continua a mesma coisa. Uns odeiam Jesus. Eles não suportam nem ouvir a pregação, não suportam ouvir falar. Outros são chamados aqueles que são os indiferentes. Os indiferentes sabem quem ele é, conhece a história como muitos conhecem a história do nascimento de Jesus, o Cristo da Bíblia, o Cristo da cruz. Mas esses são chamados os indiferentes. Eles não o adoram, não servem, porque acha que tudo isso é um fanatismo, é uma doença. Não respeita a palavra de Jesus. Não respeita, não tem desejo, não tem prazer pela palavra. São esses os indiferentes. Aqueles chamados os manequins da aparência. Não dão valor às coisas dos céus. Há momentos como esse, são momentos de desprezo, de riso, de zombaria, de acusações. Quem é ele, quem é ela para falar isso, falar aquilo? E assim continua no mundo. A perseguição não muda. Outros oferecem o seu melhor. Outros estão aí oferecendo o seu melhor, como Maria.
Maria sentou aos pés de Jesus para ouvir, enquanto Marta estava preocupada com muitas coisas. E ele disse: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, no entanto, numa só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não me será tirada. Maria sentou aos pés de Jesus e depois não se conteve e deu para Jesus o seu melhor. Um vaso de alabastro cheio de perfume, que era raríssimo. Uma gota daquele perfume custava quase um salário mínimo hoje. E ela dá um vaso cheio, derrama sobre Jesus, lava os seus pés, deu o seu melhor para o Senhor, reconhecendo quem era o Senhor. Assim como os reis magos foram oferecer o melhor para Jesus. Outros são tidos como sádicos, envenenado com o mesmo veneno do Herodes, chamado Herodes o Grande. Da família dos Herodes, não é que deu decorrência entre um e outro em outro. Este, o Herodes, o pai, o velho, o maluco, vamos dizer, o maluco, o doido. O Herodes o Grande, 40 anos antes de Cristo. Aquele sádico que mandou matar todas as crianças, porque para ele todos estavam de olho no trono dele, não importava quem, se fosse filho, mulher dele, parente, ele mandava matar, queimar, trucidar, enfim. Então ele estava com esse veneno atrás, querendo se perseguir Jesus. Hoje não muda nada. Quantos daqueles que têm o poder na mão no mundo, que são tidos líderes de nações, estão mandando matar cristãos, perseguir cristão, prender cristão, tudo porque professa o nome de Jesus. Por isso o tema da live é: que Natal é esse para você? O Senhor perguntando para mim e para você. Tudo por causa de um desejo de poder, sede da ganância do ter e do ser. Não importam quem eles perseguem, formam leis para exterminar cristãos. Nós vemos no versículo 2, como foi lido para nós bem pela Isa, não é? Herodes fica, no versículo 2, ele fica alarmado. O que é alarmado? Ele ficou espantado, não pode ser. Ele se espanta, ele toma. Veja, observa bem isso. Ele fica alarmado no versículo 2. E o que acontece? E nós vemos que no versículo 7, Herodes começa a tramar. Veja, se não tem muito a ver com o que está acontecendo no mundo hoje. Herodes começa a tramar secretamente. Veja, a palavra está dizendo lá, uma palavra muito chave, está dizendo no versículo 7, ele começa a armar secretamente com os magos, escondido. Muitos hoje trabalham nas casas de leis para destruir o sentido da palavra de Deus, para sentir o conceito de família, o conceito de fé de um povo, de uma nação. Tudo por uma sede de poder. Não está mudando nada, nós estamos vendo o que está acontecendo hoje no nosso país. Uma luta para manter os bons costumes, a ética, o conceito de família, o conceito de fé. E por outro lado, um grupo se reunindo secretamente para destruir o sentido do cristão, ser cristão, adorar um só Senhor, crer em Jesus. Meu querido e minha querida, está muito clara a palavra do Senhor, ela mostra viva no momento que estamos exatamente vivendo hoje no nosso país, dentro dos acontecimentos. E Herodes faz o quê? Herodes quer fazer dos 3 magos, chamados reis, Herodes quer fazer deles 007, agente secreto, e manda eles investigar. E que é para eles voltar, para trazer para eles. Herodes quer saber o lugar, quem é, aonde está, detalhadamente. Envia, ele manda, ele pede para que os magos dê a notícia para eles. Ainda no versículo 8, e Herodes finge para os magos. Como que ele finge? Ele finge dizendo que ele precisa saber, porque ele precisa adorar. Veja, o que nós vemos muitas vezes
Quantos daqueles que se diz que tem o poder, que diz que tem o poder de uma nação, entrando em igreja, tomando a Eucaristia, levantando os braços, orando o Pai Nosso, tudo por vil conceito de conveniência, porque o único desejo é destruir os cristãos, é destruir a fé, é acabar com a fé de um povo. Por isso a pergunta, o Natal é para que Natal é este para você? Quantos que são colocados como agentes secretos, muitos entram na igreja como agentes secretos para ver o que está acontecendo, ou o que aconteceu nessa última pandemia, não só no Brasil, no mundo todo. Quantos templos foram proibidos de abrir, pessoas sendo proibidas de orar. Você compreende que uma palavra ela é muito forte para os tempos que estamos vivendo? Por isso a pergunta do tema da live, o Natal para você, é um Natal de adoração? O tempo que estamos vivendo é um tempo de festa, de churrasco, de presentes? Ou é o tempo da reflexão? O Senhor está nos chamando a atenção nesse tempo de hoje. Herodes fingiu que queria adorar também aquele que nasceu, tentando convencer os magos. E no versículo 13, Deus, sabendo das artimanhas de Herodes, enquanto Herodes falava na cabeça dos 3 reis magos, Deus já mandava um anjo avisar José para pegar o menino e ir para o Egito. O menino já tinha nascido, e Deus já manda e já avisa para José, pegue esse menino e Maria e vai para o Egito. Vai para lá com a sua família. Se você observa que aí Deus sabe tudo o que esses estão tramando. E eles pagarão um alto preço por isso. Eles pagarão um alto preço por perseguir a palavra de Deus, por perseguir o conceito de família. Mas, graças a Deus, Herodes é enganado, não é? Ele é enganado. Como ele é enganado pelos magos, ele irado, ele manda matar todas as crianças. Aí, graças a Deus por isso. Observe o contexto da palavra. Herodes fica irado com isso. Toma o coração dele de um fel e ele manda matar. É importante você entender, dentro desse tempo que estamos vivenciando, o que estava na cabeça de Herodes? O medo de perder o poder? A sede de poder? Ou era o gosto do sangue que estava no seu coração? O sangue de Caim, que matou o seu irmão por inveja e por ciúme. É muito interessante realmente nós entendermos e pensarmos nessa questão, né? E em que linha nós estamos seguindo e a quem nós estamos dando sequência, a que continuidade nós estamos sendo. Nós estamos sendo, como o Edson está trazendo, né? Nós estamos sendo na linha de Caim, de adoração ao Senhor, de gratidão, ou de Abel, de ingratidão, entregando para o Senhor as coisas que nós não queremos mais, as frutas podres, vamos dizer assim, né? Entregando para o Senhor, oferecendo para Ele de presente, de aniversário, algo que vem ali contaminado, poluído, podre. Ou nós estamos sendo como Abel, entregando o belo, o verdadeiro, que são essas as nossas ações, o nosso amor, o nosso coração, a nossa felicidade, a nossa fidelidade, o nosso testemunho, a nossa verdade. Então, o que nós estamos fazendo? Porque é muito interessante quando nós vemos que acreditar, confiar, amar a Cristo, entender a importância do dia do Natal, né? O que é o Natal para você, entender o que é o Natal é essencial, né? Porque os magos, quando eles vão até Herodes, eles já vêm perguntando a eles: aonde está o rei dos judeus? Então, onde está
o seu rei? Aonde está o rei dos judeus? Então a primeira pergunta feita nesse capítulo e no capítulo 2, depois da história, né, de contar a anunciação do nascimento, a primeira pergunta que aparece é: onde está o rei dos judeus? E como o Edson muito bem trouxe, é muito interessante nós refletirmos isso, né, porque tantos reis já passaram e só porque Jesus ainda continua sendo falado, perseguido, né, sendo maltratado por meio, né, dos seus filhos, dos seus fiéis, daqueles que creem na sua palavra. Por quê? Porque ele vive, né? E é muito interessante porque todos nós já escutamos essa frase: o rei dos judeus. Por quê? Porque ela está pregada na cruz. A cruz sagrada, ela traz esses dizeres, né? Eis aqui o rei dos judeus, né? O rei dos judeus. Então mostra que ele realmente veio reinar para o seu povo. E um rei que veio dentro da simplicidade, né? O Edson veio mostrando para nós na manjedoura, de uma forma simples, toda a forma simbólica também por trás disso. Então a salvação, ela entrou no mundo de uma forma simples, de uma forma verdadeira, de uma forma pura, no meio dos animais, no meio de uma paz, de um bloco familiar. Só estavam ali a sua mãe e o seu pai, né, que o Senhor designou para ser, Deus designou para ser sua mãe e seu pai, né, seu padrasto, aquele que ajudaria a criá-lo, a sagrada família. Então constituiu Jesus no meio da família, uma família constituída pela vontade de Deus, uma família esta, tema este que tantas e tantas ideologias, e como o Edson trouxe, tantas e tantas pessoas, né, que são lideranças, tentam acabar, tentam derrubar, tentam extinguir. Então é muito interessante quando nós vemos isso, que a salvação, ela entra no mundo de forma simples, né? Um rei tão poderoso, se pensarmos assim, né? O rei mais poderoso da terra, dos céus, o rei por excelência, vem de forma simples, sublime, doce. Então por que nós, nos espelhando nos ensinamentos de Cristo e na sua história, nós temos que ser diferentes? Nós temos que cultivar em nossos corações essas iras, esse sentimento de altivez, esse sentimento, como Edson disse, de Herodes, de odiar, de querer longe ou de indiferença. Porque é muito interessante, nós devemos refletir muito isso. Se nós somos adoradores realmente de Cristo ou nós somos indiferentes que falam que adoram. Porque Herodes falou que ele queria adorar, mas ele não queria. Então mostra que muitas pessoas estão com esse sentimento de Herodes, com esse sentimento de indiferença, proferindo pelas suas bocas: eu adoro a Cristo. Cristo é a minha vida. Eu vou lá e falo, mas a vivência, o testemunho, o verdadeiro querer do coração é totalmente ao contrário, e só o Senhor vai saber dizer, né? Só o Senhor saberá julgar e viver isso. Então é muito interessante, nós percebemos neste Natal, né, o meu olhar para Cristo, o meu feliz aniversário para Jesus, o meu feliz Natal, né? Esse desejar ao próximo, esse desejar para as pessoas, ele tá ali na palavra, lembrando o nascimento. Porque Natal vem ali da palavra, né? Vem de natalidade, vem falar de nascimento. Quando a gente fala a taxa de natalidade, é a faixa de nascidos vivos. Então o Natal, ele vem mostrar o nascimento na sua fala. E muitas pessoas, e muitas vezes nós já trocamos a majestade desse dia, a lembrança do nascimento. Deixamos de canto, deixamos lá no cantinho escondido e não vivenciamos a pureza, a verdade, a importância, que é entender que a luz, ela entrou no mundo, que ela veio nos salvar e que ela nos salvou e que ela continua viva, olhando, vendo as nossas atitudes, vendo a forma que retribuímos, tudo que Ele dá para nós. O Natal, o que é o Natal para nós? É o momento que nós refletimos em todas as coisas boas que o Senhor já deu para nós neste ano. É a época que nós vamos relembrar isso, agradecer. Nós agradecemos a Cristo. Nós agradecemos a Deus por podermos vivenciar essa data. Porque o presente, né, na cultura
que se institui nas nossas culturas, o presente é dado ao anfitrião, ao aniversariante, ao dia dele. Mas quem que ganhou o presente com o nascimento de Cristo fomos nós. Porque a salvação se tornou possível. A liberdade se tornou possível. Olhar para frente e pensar, eu vou estar no céu, se Deus quiser, eu vou fazer de tudo. Dentro do meu processo contínuo e diário de conversão, de mudança, eu vou conquistar a glória. Por quê? Porque Jesus nasceu. E ele nasceu, e ele não fez o ciclo humano de nascer, viver e morrer. Não, Jesus nasceu e viveu para a vida eterna. Ah, mas ele morreu, a gente até comemora a Páscoa carnalmente e tal. Não, ali quem morreu foi o corpo. Porque Jesus nunca morreu, ele continuou vivo para a eternidade. Porque pela sua ressurreição, pela sua glória nós ganhamos isso. De presente, essa convivência. E foi por meio da palavra que ele nos ensinou isso. E quando os magos vão para Jerusalém, eles vão querer saber, porque eles já sabiam que a estrela, ela designava o nascimento do Messias. Eles tinham esse estudo, a relação daquele astro, né, daquela estrela, daquela luz, com a vinda do Messias, tão falado, esperado na época. E até hoje, algumas religiões ainda esperam o Messias que já veio. Então eles já sabiam, eles foram para Jerusalém, que era o centro, né, ali onde estavam a maior parte das informações. Eles vão buscar essa informação, saber aonde está, já nasceu, como é que é, queremos ver os estudos e coisas, então eles vão buscar. E para nós essa busca, o saber como é que não é e tal, é a palavra. O conhecimento, a sabedoria são os caminhos. A palavra, a Bíblia é o caminho que nos leva à salvação, à libertação, que nos leva a conhecer a Cristo. Porque muitos de nós, no começo e no nosso processo de conversão, nós temos algo muito, muito parecido com um dos magos, que é o processo de curiosidade. Eles queriam conhecer esse rei. Eles queriam saber quem ele era, para adorá-lo. Tinha um pouquinho, ele tinha um princípio de curiosidade, tinha a vontade. E nós também temos isso no nosso processo de conversão. Nós temos a vontade, muitas vezes, será que esse Jesus que eles falam, esse amor que essa pessoa está pregando, esse preencher que eu sinto dentro de mim, ele vai ser preenchido? Como é que não é? E isso gera uma vontade, gera uma decisão, eu vou conhecer. E gera um caminho, um ir, assim como os magos, ir buscar, ir. E dentro disso nós encontramos o Senhor. E o adoramos. E reconhecemos a sua majestade, a sua soberania na nossa vida e de tantos e tantos outros irmãos. Então é necessário e interessantíssimo que nós olhemos para essa palavra, como Edson trouxe, né? Uma palavra que nós já conhecemos, uma palavra que nossas mães contavam, já estudei na catequese, em tantos lugares. Mas é necessário nós olharmos e vermos como nós temos algumas coisas muito parecidas com os magos, com os reis. E também tem um ponto muito forte, que olharmos o que nós estamos entregando para Jesus. Nós estamos entregando o nosso melhor, o que nós temos de mais valioso, ou estamos entregando o aspecto bonito e dentro do Brasil. Nós estamos entregando para Jesus uma caixa de presente linda, com um laço, fitas, e dentro não tem nada. Ou nós estamos entregando o nosso coração, que muitas vezes está um pouco machucado, um pouco arranhado, um pouco judiado, mas nós sabemos que Ele vai consertar. Nós estamos entregando a nossa vida, que às vezes está totalmente revirada, e nós entregamos a Ele. Sabemos que Ele vai resolver, e que Ele vai habitar, e que Ele vai consertar. O que é o Natal para nós? Qual que é a nossa ação? É desse ponto interessante, desse tema interessante que o Senhor suscitou em nossos corações, que devemos refletir e pensar nessa data,
parar no meio da confusão não, dos preparativos, da muvuca, né, do fazer uma coisa, fazer outra, fazer um churrasco como eu estava trazendo, fazer as festas, celebrações e pensar em Cristo, em Jesus. É interessante essa reflexão, que mostra que muitas coisas realmente não mudou. E está longe até mesmo de ser mudado. Porque ainda continua no mundo, nos corações, o desejo da ganância, do ser e do poder. E muitos ainda continuam perseguindo. E continuam ainda tentando perseguir, aprisionar e matar. Matar a fé de muitos cristãos. Deturpando, né, a concepção de fé com ideologias do mal, do demônio. Conceitos que é transmitido por mídias abertas, seja ela audiovisual ou escrita. De pessoas que foram tomadas por um veneno. Mas nós sabemos que mostra o versículo 19 e o 20 desse texto de Mateus no capítulo 2, que todos aqueles que perseguem Jesus, cumpre-se aí aquilo que Jesus disse na palavra. Então veja, todos que perseguem Jesus não se dão bem. O final desses é triste. Muitos mesmo sabendo, tomam como se tudo está perdido mesmo, eu vou perseguir. Eles desconhecem a misericórdia. Outros são como mostra o versículo 4 e 5 desta passagem, de Mateus do capítulo 2. Se encontrava quem? Ali em Jerusalém. Os sacerdotes, os escribas, estavam ali. E quem era o sacerdote? Quem era? Aqueles que se aproximavam de Deus. Vamos dizer, pelo menos diziam que se aproximavam de Deus. Os escribas eram aqueles que conheciam as escrituras, aonde narrava todo o processo dessa vinda do Messias. Os escribas mostram os homens conhecedores das leis de Deus. Era esse povo que estava ali, como mostra o versículo 4 e 5. Eles conheciam as escrituras, mas eram pessoas tidas como os indiferentes. Porque eles não tiveram, sendo eles conhecedores da escritura, tanto os escribas como os sacerdotes, eles não foram adorar Jesus sabendo desse fato narrado pela profecia. Eles não foram adorar Jesus. Eles não foram testificar essa verdade. Porque o eu deles, eu sou cristão, eu temo a Deus, eu sou do templo, eu sou da igreja. Aí não adianta você dizer que você é um sacerdote, que você é um pastor, que você é um leigo, que você é uma leiga, que você é um catequista, que você é uma catequista, que você é um obreiro, que você é uma obreira. Se você não for adorar o Senhor, se não tiver conhecimento das Escrituras e fazer do conhecimento dele a prática. Por isso que os escribas e os sacerdotes do templo eram tidos como os indiferentes, como muitos hoje. Diz que conhece a escritura. Eu já li, eu conheço essa passagem. Esse Mateus 2, conheço. Eu já li a Bíblia 10 vezes, 20, 2, 3. Não basta. A palavra é clara que diz, não basta ler a Bíblia se não for com o mesmo espírito em que ela foi escrita. Eu vou virar um escriba daquele tempo, que estava um pouco preocupado. Aqueles que passaram, que iam para o templo, quando Jesus narra, como o samaritano que estava ali, aquele que estava machucado. Passam o sacerdote e os outros vão para o templo, que não tem tempo para cuidar. Mas aquele homem, o bom coração, pega e Jesus fala, qual desses que me serviu melhor? Então esses são chamados indiferentes, os donos da verdade que vivem dentro da igreja. Eu sou isso, sou aquilo, faço isso, coordeno aquilo, sou esse, sou aquele, mas no fundo é vazio, é um manequim. O Senhor está precisando de adoradores, e graças a Deus nós temos sim líderes, ainda temos líderes
temos bispos, temos padres, temos leigos e leigas, firmes adoradores. Mas o que eu estou querendo dizer é muito pouco, precisa de mais. O Senhor quer muitos adoradores. Porque a casta dos manequim, dos aparentes, para dizer que é isso, é aquilo, e muitas vezes numa catequese ensina aquilo que nem sabe. Vai lá ensinar brincadeira de montar casinha, de dividir presente, de montar árvorezinha. Isso não é catequese. Está se aparecendo dentro da igreja para cantar, para fazer isso, para ler, para ser um padre, para ser um pastor, enfim. A palavra é muito mais clara, mostra o versículo 4 e 5, que os sacerdotes e os escribas eram os indiferentes do templo. Na verdade, estavam ali por conveniência, para aparecer por sede de poder. Não tinha comprometimento com a palavra. Não iam e não fizeram como os magos, não foram adorar. Hoje muitos têm conhecimento de Jesus nas Escrituras, mas são vazios por dentro. Vazios de compreensão, de respeito, de amor. Tem o dedo para acusar e tenta pregar aquilo que não está vivendo. E não busca, tentando dar lição de moral através das redes sociais por uma mensagem do WhatsApp. E na verdade não tem conhecimento nenhum de base de cristão. Às vezes a língua é maior do que uma avenida. E não olha para trás, muitas vezes, quando acusa, e esquece quando Jesus diz no Evangelho: antes de olhar o cisco do olho do teu irmão, olha a trave que está no teu. Conserta-se primeiro para poder tentar consertar o outro ou a outra. A palavra é clara e é esses escribas que o Senhor está chamando a atenção. Muitos têm o conhecimento de Jesus, outros são aqueles verdadeiros que temos, graças a Deus, aqueles que adoram o Senhor, como os magos. Mas o interessante, o que eles fizeram, os magos? Eles seguiram logo, porque eles estudavam os astros, seguiram a estrela? Não, vamos a Jerusalém, porque eles sabiam que lá estava as Escrituras. Eles foram buscar o conhecimento, passaram por Jerusalém para depois seguir caminho seguindo a estrela. Eles foram buscar, dentro do conhecimento daquilo que eles estudavam, eles foram a Jerusalém buscar subsídios de conhecimento para ir a Jesus. Para ir a Jesus. Você compreende? Buscar conhecimento. Os que buscam a palavra, os que buscam a Escritura, quando realmente conhece o Senhor, vai ao Senhor porque conhece ao Senhor. Vai a Jesus porque conhece Jesus. Os magos foram a Jesus porque sabiam. Tomaram conhecimento disso e foram. Porque foram na certeza. Foram na certeza. Muitos estão aí na igreja, muitas vezes não sabem nem por que se ajoelham, muitas vezes seguindo um ritual, sem saber o porquê que eu faço isso ou aquilo dentro da igreja, nem por que levanto os braços, por que eu canto aquela música, o que significa a letra daquele canto. Conhecer as Escrituras é conhecer o Senhor, aquele que é o dono delas. Veja. O versículo 10 mostra para nós a alegria dos magos. Mostra, eles estão diante de uma família, veja, como Isa bem disse, mostra a alegria dos magos. Eles meditavam ali, eles adoraram o Senhor, que estava junto com a sua família, adoraram aquele menino que estava junto com a sua família. E naquele momento eles sabiam, porque já era sabido por eles, pela história de Herodes, que essa família é perseguida. Eles estavam adorando um menino já perseguido, uma família perseguida. Eles estavam ali prestando a sua homenagem, a sua adoração, a sua afeição, estendendo a sua mão e dando deles o melhor para aqueles que eram perseguidos. E hoje é diferente. Quando nós vemos alguém que está sendo perseguido pela igreja ou por outros, a questão é gostoso empurrar um bêbado, desculpa o termo, na ladeira. Ajudamos na perseguição.
Vamos fomentando com jeitinho estratégicos para colocar mais fermento para destruir a vida de uma família cristã, ou de um ser cristão, de um padre, de um pastor, de um leigo, de uma leiga, para destruir o desejo de destruir. Os magos foram ali e adoraram aqueles que eram perseguidos. A família prestaram um culto, alegre por ter conhecido, e ao mesmo tempo eles pensavam ali entre eles, como eles são perseguidos. Perseguia aquela família só porque ela estava com Jesus. Quantos, às vezes, você dentro da tua casa, na sua comunidade, e só porque você fala de Deus, você é zombado, você é perseguido, você é perseguida. Em muitos lugares, em muitos países, está sendo mortos, outros estão sendo presos, impedidos de adorar, impedidos de cantar, de pregar. Veja, só porque você mostra que está com Jesus. O que eles fazem ali? Naquele momento eles dão o melhor que eles têm para Jesus. Um oferece o incenso, que significa, como narra Apocalipse, a oração, a fumaça do incenso. O incenso, depois de acesa, aquela fumaça que vai aos céus, ao coração, junto ao trono de Deus. O incenso, eles oferecem o incenso em forma de adoração e oração, reconhecendo quem era Jesus naquele momento. O outro oferece a mirra, a mesma mirra que eles queriam depois, sabiam. A mirra era um perfume, que era algo precioso, caro. Ele ofereceu, e essa mesma mirra que era depois para que eles foram ao túmulo, mas não acharam Jesus ressuscitou, que eles queriam ali perfumar o corpo de Jesus. Essa mesma mirra. O outro oferece o ouro, dando o seu melhor, despojando, entendendo que a palavra diz que adianta ganhar o mundo inteiro, ter o mundo inteiro e vier perder a sua alma, que adianta você acumular bens, como Jesus diz em Mateus 6, não vos preocupeis com a vez de beber, comer, vestir. Aonde está o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Cuidado, não podeis adorar a dois senhores, nem a Deus e ao dinheiro, a riqueza. Tem que escolher qual dos dois é realmente o Senhor da sua vida. Então eles ali, esse um deu o seu melhor. Os três magos, quando nós vemos no versículo 12, os três magos, eles são transformados o coração quando estiveram diante de Jesus. Aqueles que Herodes queria fazer deles 007, foram transformados o coração. Se comoveram diante de Jesus, adorando o nascimento daquele menino que tinha nascido. E ali eles voltam e tomam outro caminho, não voltam para Herodes. Eles tomam outro caminho. A pergunta é, quando Jesus é apresentado para uma pessoa, se essa pessoa não for tomada o coração com fervor, como os discípulos de Emaús, como eles disseram, queimava o meu coração, pela presença de Jesus, o discípulo de Emaús, entendendo quem era que estava falando com eles. A pessoa que não vai a Jesus e não queima o coração com desejo ardente e não muda o seu caminho e não muda de vida, não conheceu Jesus. Ainda não conheceu o Senhor. Os três magos, eles foram tomados, no versículo 12, eles mudaram, e eles tomaram outro caminho, porque os seus corações reconheceram que ali estava diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de todas as coisas, o Criador. Eles estavam ali diante daquele que tinha todo o poder. Quando nós nos dobramos de joelho, nós reconhecemos que estamos diante daquele que tem todo um poder para mudar e que do alto ele olha para nós e ele diz, aquele que voltar o seu olhar para mim, como diz em Crônica 7:14,
Se renunciar aos seus maus procedimentos, escutarei do alto dos céus e sararei essa terra, porque meus olhos estão nesse lugar aonde faz a oração. Meus ouvidos estão atentos para sarar essa terra. O Senhor, que nós prestamos nesse momento esse culto. Por isso, nesse momento, meu querido e minha querida, está ficando dentro dessa reflexão uma pergunta para nós. Para mim, para Isa, para você, fica uma pergunta. Quem somos nós hoje como cristão? É hora de você perguntar, dentro dessa concepção, olhando todo esse processo dos magos, todo esse processo do nascimento de Jesus. Quem somos nós? O que estamos fazendo? Somos realmente adoradores do Senhor? Será que não temos o veneno? Ou não se aproximamos do veneno de Herodes? Que veio na mesmo laço sanguíneo ali, trouxendo por Caim? Será que não temos esse veneno? A quem nós estamos prestando culto? Ou a quem nós estamos prestando culto hoje, nessa véspera de Natal, aonde a igreja escolheu esse dia? Claro que o calendário exatamente não é hoje, mas a igreja escolheu esse dia. Os cristãos tomaram esse dia pelo calendário assim estipulado após tempos depois, como véspera de Natal, véspera que comemora o nascimento, a alegria que alguém nasceu, como você comemora o seu, o meu, o nosso aniversário todo ano. Veja, é um momento de reflexão. A quem e como é que você está prestando culto nesse momento? Ou seria só mais uma noite ou mais um dia de amanhã? Seria só mais uma noite para fazer um belo churrasco? Seria mais uma noite para fazer ali um grande jantar, reunir amigos, dar risada, ligar um aparelho de som, colocar belas músicas, um pagode ou um rock ou sei lá o que for para cantar? Estou dizendo que está errado? Não estou dizendo que isso é errado. Estou dizendo quem é o nosso primeiro adorador, a quem primeiro nós prestamos culto de verdade. Não basta reunir para uma ceia, para trocar presente com picuinhas no coração, para com o dedo acusando a vida dos outros. Não basta se reunir com jantar, mas não foi feito com amor e tem fel, às vezes tem rivalidades, brigas o ano inteiro, tem acusações, língua solta e se reúne só para dizer que é simplesmente um momento, uma véspera. O Senhor quer adoradores, porque o nosso amanhã está em jogo. A nossa saúde, a nossa felicidade, a nossa paz está em jogo. O que estamos vivendo no país, o que estamos vivendo na nossa casa, o que estamos vivendo na nossa fé está em jogo nesse momento. A pergunta que o Senhor nos faz nesse momento, o nosso coração no Espírito, aonde está a sua adoração, Edinho? Aonde está a sua adoração, Isa? Aonde está a sua adoração? Quem nós verdadeiramente vamos prestar culto nesta véspera de Natal? Para a nossa consciência, como que ela está? O nosso olhar, a nossa audição, o nosso coração? Será que o veneno de Herodes não está passeando em muitos lares, em muitos corações? Destruindo, tentando matar a fé, a alegria, a paz das pessoas? O Senhor faz uma pergunta para nós. A quem nós vamos cantar parabéns hoje? A quem você quer cantar parabéns? A quem nós estamos prestando culto? Será que é simplesmente uma troca de presente? Ou eu preciso me apresentar bem, comprei uma roupa, uma joia, aquele sapato, aquele tênis, faz aquele cabelo, aquela barba, eu preciso me apresentar bem, vou encontrar aquela pessoa, vou naquele grupo, vou naquela casa, vou naquela festa, eu preciso estar bem, minha roupa nova. Será que é isto? Será que é isto que o Senhor espera daqueles que dizem que crê no nome dele? É isso que o Senhor está querendo de nós? Será que é isso que o Senhor quer de nós? O que ele disse para Samuel? Samuel, Samuel, quando Deus disse: o que tu vês, Samuel, não é o que importa. Sabe por quê, Samuel? Porque tu vê a face e eu conheço o coração. O Senhor nesse momento chama a nossa atenção.
temos nós no coração? Veja, nós temos nós o coração dos magos que fizeram de tudo para conhecer e adorar o Senhor? Esse momento de reflexão, mudando as suas vidas, adorando o Senhor, reconhecendo, porque o Cristo, quantos Cristos hoje estão nas ruas, nas calçadas, com frio, com sede, com fome, sem abrigo? Quantos Cristos estão agonizando no leito de UTI? Quantos estão sendo desenganados pela medicina? Quantos estão sofrendo nesse momento nos quartos com opressão, depressão? Quantos que estão preocupados com o amanhã? Quantos que olham para a panela, não têm o que fazer na casa, preocupado, mães que abraçam filho? E sabe o que vai fazer? E que nesse momento muitas olham que está para escurecer e olha para o céu, e nesse momento, nesse Brasil, e olha e fica esperando, meu Deus. E criança não entende, e olha, o que eu faço com meu filho, com a minha filha, o que eu dou? Às vezes, olha, tem ali uma farinha com ovo e às vezes nem um sal. Quantos que estão preocupados com tanta aparência e no meio de tanto sofrimento, e Jesus querendo ser adorado por aqueles que não adoram, adorado por aqueles que sofrem, adorado por aqueles que agonizam, que choram. Jesus quer ser adorado, que nós possamos dobrar o joelho e adorar por aqueles que estão sofrendo, que não vê saída para suas dores, suas dificuldades, seja ela na vida espiritual, material, profissional, familiar, social, ou uma dor na carne. Jesus está esperando isso de nós. Não seria agora este o tempo, esta hora? Não seria esse o momento da gente voltar e reconhecer como somos reconhecidos? A verdade que está dentro do meu coração, que está dentro de nós, pode estar muito longe daquela que estamos praticando ou vivendo. É hora de reflexão que o Senhor nos chama. Não é tempo de adorar o Senhor. Nós não poderíamos nesse momento começar já? Adorar o Senhor que se deu como um cordeiro lá na manjedoura. Na manjedoura onde os animais comiam foi feito o lugar da cama. E ali o pão da vida foi colocado naquela manjedoura. Aquele que era o cordeiro imolado, que na cruz se deu por nós. E na cruz, ele dizendo que ali ele selava todas as nossas impossibilidades. Tudo aquilo que nos prendia, tudo aquilo que nos massacrava, tudo aquilo que nos perseguia, ele dizendo para você e para mim. Quando ele disse ao Pai, quando ele diz, papai, tudo está consumado. Quer dizer, tetelestai. Tudo está consumado. Terminei, papai, o que vim fazer aqui nessa terra. Eu terminei a obra. Eu concluí. Eu quebrei os cadeados que prendia aqueles que amamos. Eu quebrei todas as cadeias. Eu tirei da prisão, da perseguição. Dei a eles, papai, a liberdade. E numa cruz se deu por nós aquele que nasceu, que comemoramos nessa data. Aquele que diz Pedro, na sua palavra, quando Pedro diz que pelo sangue de Jesus nós somos curados, somos libertos. É aquele que diz Paulo que quando alguém prega o nome do Senhor, aquele que recebe a pregação recebe uma cura.
E como Paulo bem diz, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ainda que me perseguem por causa da cruz de Cristo, eu apresento a cruz de Cristo como sinal da minha salvação. O Cristo Redentor, que derramou o seu sangue, aquele menino que nós hoje verdadeiramente que colocamos como cristão, que possamos nesse momento adorá-lo, se colocou verdadeiramente numa cruz, tomou sobre os seus ombros todos os pecados nossos e aqueles que ainda hão de vir, diz a palavra. Mesmo aquele pecadores que ainda hão de vir, Jesus tomou sobre os seus ombros e carregou, porque o nome dele é Misericórdia Eterna. Jesus, tem de piedade, tem de misericórdia. Quanto sofrimento, Senhor, quantas famílias, quantos que nesse momento não sabem nem o que fazer nessa tarde, Senhor. Dor, dificuldades, sofrimentos, perseguições. Jesus, tomai conta, Senhor, dos nossos governantes, do nosso país, da nossa pátria, Senhor. Coloque em tuas mãos, Senhor. Estendei o seu olhar, Senhor, e voltai a sua face. Tende piedade, Senhor, de nosso país e de todos aqueles que sofrem, Senhor. Os nossos países adjacentes, Senhor, e o mundo todo. Ó, sangue e água que jorraste do teu coração como fonte de misericórdia para nós, e eu confio, Senhor, em ti. Tende piedade, Senhor. Cura-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, pois te adoramos, te bendizemos, Senhor, te glorificamos. Somos pequenos, somos fracos, Senhor, somos pecadores, estamos aqui diante de ti, Senhor, nesse meio social, falando, orando, Senhor. Sim, Senhor, temos fraquezas, mas é dentro delas e com elas te amamos, Senhor, e buscamos, querendo, Senhor, ser melhor e fazer melhor e te adorar melhor por aqueles que sofrem e por nossa vida, Senhor, por nosso país, pela nossa história, por aqueles que sofrem, Jesus. Vem, Senhor. Senhor, vinde fazer morada em nossos corações, em nossas casas. Porque hoje, Senhor, hoje e amanhã comemoramos, Senhor, a tua vinda a este mundo. O dia que o Senhor nos glorificou e nos presenteou com sua presença, com o seu reinar, fisicamente entre nós, humanamente. Muito obrigada, Senhor, pela luz que iluminou as nossas vidas a partir daquele dia. Luz essa, Senhor, que queremos que faça morada em nosso ser, em nossas casas. Senhor, tu disseste que estás à porta e bate, aquele que abrir tu ceiarás. Eu contigo e tu comigo, Senhor. És nosso convidado de honra, Senhor. Podes entrar em nossas casas e ceiar conosco, Senhor, nesta ceia que muitos de nós estamos preparando para conviver, para dividir com nossos familiares. Mas tu, Senhor, és o motivo dela. És o convidado de honra, Senhor. Entre e reines no nosso ser. Acabe, Senhor, com todo tipo de divisão nas nossas famílias, nas nossas casas. Qualquer tipo de conflitos. Porque muitos, Senhor, trazem temerosos em seus corações que Natal, que estar junto da família é conflito na certa. Tirai, Senhor, porque tu sabes que esse também é um grande dia de batalha. Pois foi onde tu começaste, Senhor, o teu projeto de vitória contra o inimigo. Senhor, muito obrigada por dividir conosco este momento, este dia, e estarmos em tua presença, podermos, Senhor, adorar-te, porque nos deste fôlego, mesmo com dores, mesmo com as nossas fraquezas, as nossas misérias e qual for o nosso problema, Senhor.
Tu nos dás, Senhor, dentro do nosso íntimo, com a nossa voz, com os nossos pensamentos, com o nosso coração, a oportunidade de glorificar-te, Senhor, de chamar-te para perto e de se fazer presente em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo teu sangue e água que jorraram da tua cruz, que curam, que nos libertam, que nos lavam, Senhor. Muito, muito obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua paz, pela tua alegria, pela verdade instituída no teu santo nome. Obrigada, Senhor, por tudo. Damos, Senhor, o nosso melhor, porque tu dás o teu melhor, e aquilo que nós não sabemos nem explicar, nem mensurar, não há como descrever o que tu dás para nós, Senhor, o que tu faz acontecer em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque mesmo dentro de processos de perseguições, de dificuldades, onde nós olhamos e nós não nos vemos sem saída, tu, Senhor, nos dá esperança. Enche o nosso coração de fé. Fé num amanhã que será muito melhor que o hoje. Fé num amanhã que está muito mais próximo do que já esteve antes. Fé num amanhã, Senhor, onde não haverão mais dores, onde não haverá mais sofrimento, Senhor, onde a tua glória reinará ainda mais intensa em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por nutrir em nossos corações esses sentimentos, esse amor e essa verdade. Estenda sua mão em direção ao vídeo. E neste momento que você fizer isso, você está unindo as suas mãos com as nossas. E por esta noite, e pelo dia de amanhã, e daí por seguinte. E juntos nós vamos estar de mãos dadas por aqueles que sofrem nesse momento. Ruas, calçadas, com frio, com sede, com fome, sem abrigo, espalhado por este mundo. Por aqueles que estão em leitos de hospitais, UTI, pronto-socorro, aqueles que sofrem em seus lares, toda espécie de dificuldade. Renda neste momento o seu coração junto com o nosso e volta-se para o alto, para o coração do Pai, e juntos com todos os anjos santos dos céus, possamos orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Pela intercessão da família de Nazaré, do Cristo ressuscitado, do Deus conosco, o Emanuel, o filho de Davi, a rosa de Saron, o leão da tribo de Judá, o Deus eu sou, a força, o poder e a glória. Pela intercessão de todos os anjos e santos dos céus, que as bênçãos venham sobre você, sobre mim, sobre nós neste momento, e sobre todas as situações em que nós pedimos, que elas venham em abundância em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz nascimento de Jesus no teu coração e na sua família. Amém. Feliz nascimento de Jesus para você e para todos nós. E um beijo no teu coração e até a próxima. Até o próximo. Paz e bem.